Bom, eu iria apresentar hoje o processador Intel Core 2 Duo. Ele foi um processador lançado em 2006 pela Intel, né? Que na época estava tendo a competição com a AMD. Ela estava ganhando, né? Por conta dos seus processadores, a sua nova linha, né? Que era o Atom 64. Eles ofereciam um desempenho e eficiência energética melhor que os processadores que a Intel tinha na época. Tendo visto isso, a Intel viu a necessidade de inovação, né? Que ela precisava responder à altura com uma nova linha de processadores para recuperar a sua liderança que ela tinha antes no mercado. Bom, nessa imagem a gente tem algumas comparações, né, do processador Intel Core 2 Duo. Esse modelo que a gente está usando aqui para essa comparação é o E8400 de 3 GHz de clock. Comparado com o da mesma Intel, que é o Core 2 Quad, que no caso ele conta com 4 núcleos, ele tem 2.4 GHz, né? E essa comparação é feita com o AMD Phenom X3, que é um modelo de processador da AMD, né? Que a gente vê que ele fica numa desvantagem em relação ao Core 2 Duo, né? Haja visto que esse processador em 2006 ele era o top de linha do mercado, ele já continha algumas coisas que outros processadores ainda não continham. E abaixo de todos eles fica o Phenom X4, ele também é da AMD, né? Com clock de 2.2 GHz. Aqui nessa imagem a gente percebe isso aqui. O Core 2 Duo tem o melhor clock entre esses três processadores, né, subsequentes a ele. A gente vê também que para a época era um processador com uma pontuação muito alta, né, no PCMark, que ele compara os processadores, né? E agora eu vou explicar um pouco sobre o que é um clock. Bom, afinal de contas, o que é um clock e por que ele faz com que o processador seja mais rápido? Bom, um clock ele é a velocidade com que um processador executa suas operações. Ele é medido em megahertz, ou seja, ele vai fazer com que o seu processador execute mais rápido as operações. Ele vai agilizar os cálculos internos ali que ocorrem, né, dentro de um processador. O clock basicamente indica quantos ciclos de instrução ele vai realizar por segundo. Bom, a gente tinha 4 versões do processador, sendo elas Conroy, Merrill, Allendale e Perrin. Bom, a Conroy ela foi a primeira versão do Core 2 Duo, que foi lançada em 2006, né, com foco em desktop. A segunda versão foi a Merrill, que foi uma versão mobile do Core 2 Duo. Ela foi focada mais em notebooks e laptops. A Allendale foi a versão de entrada do Core 2 Duo. Ela tinha menos recursos que as outras, né, porque foi uma das versões de entrada do Core 2 Duo apenas para demonstrações ali e tal, só para realmente iniciar o Core 2 Duo, que modelo que é da série 8000, né, do modelo da série 8600, que ela tinha um clock interno de 3.33, né, que a gente já vê que é um clock bem alto para o processador, um cachê de 6 megas, né, e 45 nanômetros a tecnologia dele. Tinha um TDP de 65 watts, né, que era um TDP baixo para a época. E essa tecnologia de 45 nanômetros permitia que o processador ele fosse melhor alocado, né, os seus componentes internos, e o que fez com que o processador ele fosse bem mais rápido, né? A gente também tem as versões mais básicas do Core 2 Duo, né, que eram as versões da série 4000, que elas continham um clock de 1.8 GHz, com um cachê de 2 megas apenas e 65 nanômetros. Ou seja, esses 65 nanômetros fazia com que menos componentes fossem alocados dentro do processador no sentido físico, e isso fazia com que o processador ele não tivesse o mesmo desempenho, né, dos computadores dos processadores das séries mais subsequentes a ele, né? Elas tinham a temperatura máxima ali de 70, isso é quase para todos os processadores, né? Menos os da série 6000, que a gente vê que eles estão uma temperatura máxima de 60 graus. A maioria do CDP do Core 2 Duo era de 65 watts de TDP. O que mudava mais eram as tecnologias de nanômetros e os cachês, né, que eles eram diferentes nas diferentes versões que tinham sobre ele. Bom, agora eu vou falar um pouco
da arquitetura, né, desses processadores. Eu vou usar aqui como base a Conroy para fazer essa análise, né, da arquitetura do processador. Conroy também é uma das versões desse processador, né? Bom, ele apresentou uma evolução significativa, né, em relação às arquiteturas anteriores. O processador ele possuía dois núcleos físicos, né, em um único chip, ou seja, ele tinha dois núcleos físicos dentro de um único processador, o que permitia a execução simultânea de duas tarefas independentes. Ou seja, ele poderia realizar duas tarefas independentes dentro de um único processador, porque ali dentro continham dois núcleos. Cada núcleo possui seus próprios registradores e a unidade de execução, o que possibilita um processamento paralelo bem eficiente. Além disso, o Core 2 Duo ele utilizava uma pipeline profunda, onde cada instrução é dividida em várias etapas, aumentando a eficiência ao processar várias instruções ao mesmo tempo. O processador ele conta com os cachês de memória L1 e L2. Ele proporciona maior latência de acesso à memória e melhora o desempenho. O Core 2 Duo ele é capaz de executar instruções fora de ordem para maximizar a eficiência do processamento, permitindo que as instruções independentes sejam processadas simultaneamente. Ele executava instruções, né, fora de ordem para maximizar a eficiência do processamento. Ou seja, ele executa as instruções fora de ordem e faz com que o processamento ele seja bem mais rápido. Ele permite também que as funções e instruções dependentes sejam processadas simultaneamente. Diversas tecnologias de eficiência energética também estão presentes, que era a Enhanced Intel Speed, né, que era a AST. Ela ajusta dinamicamente a voltagem e a frequência do processador para economizar energia, né, no caso mais para notebook, mobile também, que usava, né, tinha as versões mobile desse processador. E ele tinha a Thermal Monitoring Technologies, que monitorava a temperatura do chip e ajustava a velocidade do ventilador. Isso fazia com que evitasse o superaquecimento, né, do processador e ajudava a questão do air cooler e tal. Isso é mais voltado para a questão dos TDP. Bom, mas afinal, o que é cachê, core e thread? Bom, cachê é uma pequena e rápida memória localizada dentro ou muito próxima do processador, usada para armazenar temporariamente dados frequentemente acessados. Propósito: ele reduz a latência e melhora o desempenho ao minimizar a necessidade de acessar a memória principal, que é a memória RAM. Core. Definição: uma unidade de processamento individual dentro de um processador que pode executar tarefas de forma independente. Bom, o propósito dele ele vai permitir o processamento paralelo, aumentando a capacidade de multitarefa e o desempenho em geral. Thread. Bom, a thread ela é a menor unidade de processamento que pode ser gerenciada pelo sistema operacional, né? Ela representa a sequência de instruções que pode ser executada por um core. Bom, o propósito dela ela permite a execução simultânea de múltiplas tarefas dentro de um núcleo, melhora a eficiência e a utilização dos recursos do processador. Quando é mencionado o Core 2 Duo para Dual Core, é comum a gente pensar que é a mesma coisa. Porém, a diferença dos nomes foi criada apenas por motivos comerciais para que houve a separação de famílias por desempenho. O Celeron seria o mais barato, com menos desempenho, o Core 2 Duo o mais rápido e Pentium Dual Core o intermediário. Tecnicamente falando, não há diferença entre seus núcleos. São todos eles baseados no núcleo Conroy e o Old Wolf Dali. O que muda são os cachês FSB e clock, velocidade em GHz, né, como já mencionado anterior, das versões. Quanto maior o cachê FSB e clock, melhor será o desempenho de um sistema. Os Pentium Dual Core, conhecido atualmente, possuem núcleos baseados na arquitetura Core 2 Duo fabricado pela Intel, ou seja, os Pentium Dual Core de hoje em dia, eles têm um núcleo baseado na arquitetura do Core 2 Duo fabricado pela Intel. A Intel achou necessário manter a marca Pentium por questões estratégicas, por ser muito conhecida no mercado. Mesmo que o lançamento da arquitetura do i7, a família ganhou seu irmão Pentium G
que não tem nada a ver com os pentes dual-core atuais e 5400, etc., a não ser o nome. Ou seja, apenas uma curiosidade mesmo, porque várias pessoas, quando tem Core 2 Duo e dual-core, as pessoas pensam ser a mesma coisa, porém são processadores diferentes e que há essa diferença, né, essa segregação dos nomes, né, por motivos comerciais para criar separação entre as famílias. Bom, aqui já estou encerrando, acredito que ficou bem claro já sobre um pouco mais, né, sobre o processador Intel Core 2 Duo. Agora aqui eu vou deixar as conclusões finais, né, que é o legado duradouro do Core 2 Duo, que foi a base para futuras inovações, né. A característica do Core 2 Duo, ela influenciou o design de processadores subsequentes da Intel, incluindo as séries Core 3, 5 e 7. Foi um ponto de referência que continuou a ser uma referência para desempenho e eficiência por vários anos, mesmo após o lançamento de processadores mais avançados. Bom, a conclusão que eu tiro é: o Intel Core 2 Duo ele foi um divisor de águas na evolução, né, dos processadores, que combinou seu desempenho, sua eficiência, sua inovação, seu impacto duradouro no mercado e a sua influência em futuras arquiteturas, né, de processadores que vieram depois, porque são testemunhos, né, de seu sucesso e a importância na história da computação. Foi um processador muito importante, foi um marco, né, para a Intel. Ele trouxe diversas inovações, né, incluindo também virtualização, que não foi falado anteriormente, que permitia que no seu computador você criasse máquinas virtuais, né? Isso que foi um diferencial muito grande e o que levantou muito a Intel, né, nessa disputa com a AMD que eles estavam, o que fez eles ficarem na frente. Bom, o que eu tiro de conclusão no final de tudo foi um processador muito importante, né? Sem ele, eu acredito que não deveriam ter as arquiteturas mais novas hoje de computadores, né, de processadores. Foi um marco importante, né, para a Intel, esse processador. Ele era usado para diversas coisas, diversas funções, pois na época ele era um processador de uso mais amplo. Hoje em dia ele já não é tanto mais, o seu desempenho energético e tudo mais. E é isso. Acredito que já devo ter apresentado tudo que eu poderia ter apresentado sobre o processador. Acredito que tem mais coisas, mas eu acho que não caberia no vídeo, senão ficaria muito grande. E é isso, obrigado por assistir, até mais.